Fala galera da Mob Auto, estamos aqui no mais Mob Vlog, dessa vez com esse carinha aqui, BYD Dolphin Mini, um dos carros que vocês mais pediram aqui no canal pra gente avaliar. E ele está aqui com a gente, é um carro que era para ser o elétrico mais barato do Brasil, acabou não sendo, né? Afinal ele chegou no começo desse ano por R$ 115.800, havia expectativa que ele chegasse por, né, algo no preço na casa dos 100 mil, mas tudo bem. Ele, pelo jeito, está conquistando o mercado brasileiro, já que basta olhar suas vendas aí, superando as 3 mil unidades, né, no último mês aí. É um carro que está conquistando o brasileiro aí, porque ele traz um pacote muito interessante e a gente vai mostrar todos os detalhes para vocês a partir de agora aqui no canal da Mob Auto. Bora lá? Bora conferir ele de perto agora, BYD Dolphin Mini, falar um pouco do seu visual, das suas medidas aí. Para quem não acabou se ambientando mais ou menos qual o porte, né, do BYD Dolphin Mini, ele tem em seus 3,78 metros de comprimento, 3,78 metros de comprimento, é um carro um pouco maior que um Renault Kwid, por exemplo, no comprimento, né, e tem um porte menor que os compactos atuais, aí, no caso dos 4 metros, né, 3,90 metros para cima, mas e depois ele capricha ali no entre-eixos, que depois vou falar daqui a pouco. Traz aqui faróis Full LED com projetores, tem uma assinatura visual bem bonita aqui pro carro, né? Tem uns capô curtinho, né? Tem essa questão também de ser bastante inteligente na distribuição, né, de seu tamanho, né? Ele aproveita todo o espaço para a cabine, né? Tem balanços bem curtos. Aqui na dianteira, muitos falam que lembra, lógico, devido às proporções, cara, um pouquinho de Lamborghini, né? Esses detalhes mais retos aqui, esses recortes. O logotipo da BYD aqui na parte do capô. Então para vocês agora aqui, olha só, assinatura em LED, né? Igual eu falei para vocês, que acabaram lembrando o modelo da Lamborghini. Esses recortes aqui, tem um detalhezinho inferior também bem interessante. E um dizer ali, BYD Tech. Ali no meio são os projetores do farol Full LED. Aproveitando que a gente está aqui, vale lembrar também a questão da bateria, são 38 kW, a bateria do BYD Dolphin Mini. Você tem aqui 38 kW e dá para recargar em AC, né? Recarga lenta em até 6,6 kWh, né? 6,6 kW, desculpa. E recarga rápida em DC, né? No caso, aí até 40 kW. Então carrega rapidamente aí. Lógico que ele vai deixar um pouquinho menor, dependendo da estação de recarga, né? Porque a bateria mesmo é menor do que essa capacidade. Mas recarrega, segundo a BYD, de 30% a 30% em apenas 30 minutos. Então em meia horinha aí você carrega, né, só deixa com 20% abaixo aí da capacidade máxima da bateria, né? Chega dos 30% a 80% em meia hora só para carregar. Isso é bem interessante. Otimiza, caso pretenda viajar com o carro, achar um ponto de carga rápida na estrada, você acaba otimizando o seu uso aí, né, do seu BYD Dolphin Mini. E aqui na lateral, onde ele capricha aí, ele tem seus 2,50 metros, né, 2,50 metros de entre-eixos, que é o que, né, vai ser necessário aí para garantir um bom espaço interno. Posso dar um spoiler, ele tem um espaço interno bem interessante. Para efeito de comparação, um Fiat Argo, né, até o Fiat Fastback, que é um carro maior aí, né, em comprimento, tem seus 2,54 metros de entre-eixos. Então, basicamente, o Dolphin Mini é só 4 centímetros menor nessa distância aqui, né, entre as rodas. Como você pode ver, balanço dianteiro e traseiro são bem curtos. Isso acaba refletindo também na experiência de direção do carro. Aqui fica a curiosidade, né? A marca trouxe o carro com rodas de 16 polegadas. É a marca Linglong, é isso? Linglong. E num padrão de medida aí, não muito convencional para o mercado nacional. 1,75, né, o pneu, 55 de perfil. Então 1,75, 55. Não, a medida que a gente não costuma encontrar no mercado brasileiro. Ponto legal que usa freios a disco, tanto na dianteira quanto na traseira. A concorrência aí no segmento acabou utilizando mais o freio a tambor mesmo. Aqui, ponto interessante também, esses vincos aqui na parte lateral, né, que sobem dessa parte de cima e que cortam também ali na maçaneta na parte de baixo. E também tem ali, né, um detalhe interessante aqui, falando da bateria Blade. Tem até um dizeres aqui em mandarim, né, em chinês, aqui na parte de baixo. Bora dar uma olhada agora na traseira dele. Complementando aí, falando sobre as medidas, né, do Dolphin Mini.
Agora aqui na parte traseira, olha só, tem uns 71 metros de largura, é um carro até largo, é uma boa largura, né? Ele é compacto, mas é bem assentadinho, né? Um visual bem largo, mais esportivo, né? E aqui o destaque, sem dúvidas, é a lanterna traseira, né? Tem esse acabamento aqui no range interno, né? Vários quadradinhos, você pode ver, e tem esse filete de LED percorrendo toda a traseira. É um detalhe que chama muita atenção, né? No dia a dia, principalmente à noite. Aqui você tem também um backlight, né? E um aerofólio bem avantajado que chega, né, no máximo comprimento da traseira também. Detalhe interessante na lateral aqui é esse acabamento em degradê aqui também, que é bem legal. Aqui na traseira simula um defletor aqui, né? Difusor no caso. É o logotipo EV. E aqui eu vi um build Dolphin Mini tem na outra, tá escrito Dolphin Mini, aqui essa unidade especificamente não tem. E lógico, e o Your Dreams, né, da BYD. Aqui indo para o porta-malas, são apenas 270 litros de capacidade, né? São 5 litros a menos aí, por exemplo, do que um Fiat Mobi. Então ele acaba devendo aqui um espaço, né, no espaço para o porta-malas. Tem um carregadorzinho aqui, uma maletinha bonita da BYD, carregador, né? Tipo 2. Vou abrir para vocês aqui. Carregador tipo 2, podem ver, né? E também nessa outra maleta você tem aqui um kit de reparo. Esse carro não tem step, fica devendo step. Algo também que eu, né, acabei reparando aqui, quando você fecha o porta-malas, pode notar que não tem, se dá para enxergar aí, por causa da iluminação, do reflexo, ele não tem tampão. Então acaba, né, se fazer alguma compra, acaba ficando exposto. Isso é um ponto negativo. Mas ponto positivo em relação ao design é que esse carro aqui ele é bem bonito de traseira, né? Tem um porte interessante aí, não é tão compacto assim, né? Fica lembrando, tem uma espécie de monovolume. Agora bora dar uma olhada lá dentro. Eu faço questão aqui de mostrar, né, que é algo que surpreendeu até. Já tinha a nossa primeira impressão já notado isso, mas vale salientar. Essa unidade aqui, combinação de preto com o interior azul. Olha só. Interior do BYD Dolphin Mini. Combinação interessante, tem umas costuras em laranja e tal, já mostro com mais detalhes. Mas que chama atenção mesmo o acabamento, muito bem executado. Aqui é plástico, tudo mais muito bem encaixado, né? As partes em plástico são bem encaixadas. Você tem esse detalhe aqui que não é suave ao toque, mas imita um suede. Então tem um revestimento aqui macio ao toque. Você tem uma maçaneta que lembra, né, uma barbatana, né? Enfim, de golfinho. Nessa linha Ocean de design dos Dolphin, inspirado nos mares, enfim. E aqui você tem material com espuminha suave ao toque aqui e aqui também. Inclusive, vale mostrar, isso também se repete no traseiro. Geralmente o pessoal só capricha no acabamento da parte da frente. Tem esse mesmo acabamento interessante aqui na parte de trás também. Já mostro a traseira quando for falar do espaço interno. Agora mostrar aqui por dentro o Dolphin Mini. Vou jogar, né, o banco lá para trás. Lembrando, olha só, o banco é elétrico. Não tem um comando elétrico para o motorista. Vou jogar o banco lá para trás. Vou mostrar com detalhes para vocês. É um carro de entrada que traz... Carro de entrada, né? São 115 mil reais, não é nenhuma pechincha, mas na atual realidade do Brasil, nas faixas de preço de carro, a gente tem isso em nenhum outro modelo. Nessa faixa de preço entre os hatches. E aqui é o visual que você vai ter do Dolphin Mini. Fechar a porta. Essa ambientação que você vai ter do BYD Dolphin Mini. Vou ligar para vocês o carro. Você tem toda essa tela aqui de 10,1 polegadas e uma tela LCD de 7 polegadas. Vou ligar o arzinho aqui pra gente conversando. Diminuir o ar só para não passar calor aqui dentro. Olha só, o volante tem comandos aqui de piloto automático, né? Aqui desse lado esquerdo. Você tem os comandos de mídia, volume, né? Aqui, tirar o som para o YouTube não derrubar o nosso vídeo por direitos autorais. Aqui volume. Aqui você tem informações ali do computador de bordo na parte
central, na prática é configurável. Configurável não, você tem mais informações só nessa pequena tela. Você tem toda essa tela em volta, você tem um gráfico interessante aqui da energia utilizada quando você está dirigindo o carro. E desse lado você pode notar gráfico de velocidade, porcentagem de bateria, quanto rodou e ali também, né, a quilometragem dinâmica, né, marcha, modo de condução, que a gente tem aqui o Eco, o Sport, normal, né, são 3 modos, Eco, normal e Sport. E aqui que mais, olha só, detalhes de design interessante, BYD design, comandos aqui, farol automático, né, farol automático aqui, bem interessante também. Os comandos dos retrovisores, né? Função um toque somente para o motorista. Retrovisores elétricos, tem até, né, tem até aquecimento aí, útil para regiões frias. Né? E lógico que você tem também a tela da BYD, você aperta esse botão aqui, você tem a tela giratória, né? Mas lembrando que tem um Apple CarPlay Android Auto sem uso de fios, mas o sistema, pelo menos o Android Auto, tem Android, não funcionou no modo vertical, somente no modo horizontal. Essa tela tem 10,1 polegadas, tem vários recursos. Mostrando para vocês aqui, dá pra colocar a chave aqui, console também espumado, acabamento muito interessante. Os bancos são bem bonitos, olha só, acabamento bem interessante também, perfurado aqui, acabamento foge do padrão do segmento, né? É um banco inteiriço, perfurado aqui, tem apoio de cabeça integrado, né? Mas o acabamento é muito bem interessante. Aqui o painel é plástico, né? Mas bem trabalhado também, tem os detalhes em degradê aqui também. E aqui não é Marcel Toque, mas imita aquele suedezinho. Aqui na parte central a gente tem o câmbio, para baixo o drive, para trás ré, e aqui na lateral o parking. Tem modo de condução que eu já selecionei para vocês, né? Tem um modo de tração aqui em terreno escorregadio, que é muito importante usar na chuva também. Tem aqui o Auto Hold, acho que é isso, né? Pisca-alerta, você tem o ar-condicionado aqui e a ventilação e desembaçador traseiro. Aqui dá para você desligar, clicar aqui e desligar a tela. A gente tem que segurar um pouquinho, desliga a tela, tocar aqui e ela volta. Modo de ar-condicionado, tem várias funções. O Android Auto você aciona lá, né, na parte daqui quando estiver ativado, né? Comandos de ar-condicionado se coloca na parte centralizada aqui também, né? Temperatura, não é digital, né? Você tem que colocar a temperatura por esse gráfico, precisa do manual. Enfim, a direção. Você tem também o modo aqui de você colocar, né, a tela vertical, horizontal para a própria tela. E uns sistemas aqui também precisa se consultar, né, dados móveis, Wi-Fi, enfim. Tem vários sistemas. O ADAS aqui, que na verdade não tem ADAS, tem o segurança ativo. Lá fora ele deve ter, né, que não tem. Só dá para desligar o controle de estabilidade de tração, tem sensor de estacionamento. Fluxo de energia dá para você mudar a intensidade de geração aqui também. A modo de exibição de autonomia que eu estava falando não está aqui, não está no modo dinâmico, 103. Se jogar no padrão, aumenta para 116. Aumenta um pouquinho mais de 10 km aqui de autonomia, definições de carga, enfim. Bloqueio anti-roubo de porta de carregamento. Tem várias funções aqui, curva de energia, como foi utilizado. Funções do veículo, luz ambiente, enfim. Tem várias sisteminhas aqui, portas, notificação, saúde do veículo, enfim. Tem várias funções interessantes aqui. E tem outra função aqui interessante, né, de você, Hybrid, virar tela. Ok, girando a tela. Dá para fazer por comando de voz também, mas você esconde no volante já, enfim. Aqui você tem carregador por indução, porta-copos bem grande e um amplo espaço aqui na parte inferior, né? Carregamento USB tipo A, tipo C. Basicamente são esses os sistemas. Aqui entre os principais equipamentos, né, partida remota, dá para se ligar o carro à distância para você, né, deixar o ar gelando o carro em dia de calor, né? O retrovisor fotocrômico você tem aqui. Interessante também que você tem uma navegação própria do carro aqui para você também encontrar, né, pontos de recarga, carregadores EV aqui, enfim. Você coloca Zeb Matoso, terminal de carregamento X, ele coloca a distância para você, dá para você direcionar para a região lá. Enfim, tem um navegador nativo.
freio de estacionamento eletrônico, né? No próprio parque, que eu já disse, tem a função auto hold para parar em semáforo, se tirar o pé, descansar a perna do pedal do freio. E assistente pessoal, né? Tem um também, além de você ligar o ar-condicionado, ele acabou não funcionando aqui comigo agora. Mas depende muito de vocabulário, enfim, tem que aperfeiçoar esses sistemas. Ele também, quando você não entra alguém no carro e não coloca o cinto de segurança, a assistente ele dá uma bronca, né? Fosse sua mãe, seu pai, coloque o cinto, por favor, coloque o cinto de segurança, enfim, são funções legais aí que ele tem. Não, o farol automático já disse, enfim, são sistemas, aí o carro é bem equipado, tem 6 airbags, o carro tem um pacote de equipamentos bem interessante, né? E são detalhes aqui, né? Você tem a luzinha de cortesia aqui, você encosta, são detalhes de um veículo mais premium, né? Olha só, dá pra você, só encostando você liga e desliga a luz de LED também aqui pra parte do espelho aqui, de cortesia, né? Pra só se maquiar, enfim. Aqui são cuidados, até uma garrafa aqui vazia, né? Mas você abre, tem a abertura suave, não despenca aqui o porta-luvas, são toques aí, cuidados que a marca teve com o carro. Então isso é bastante interessante ver num carro dessa faixa de preço, né? Um cuidado a mais aí que a gente tem num carro desse valor. Aqui falando mais de equipamentos, que mais? Tem a tomada 12 volts, que já mostrei, né? Faróis e lanternas de LED. Tem também aqui o para-brisa traseira com função, né? Tem um desembaçador traseiro e degelo até, né? Mas é algo tradicional nos carros. Pô, de braço central, né? Você não tem um ajuste aqui, algo fixo, não. O único ponto negativo é que você não tem algo para guardar, né, seus equipamentos aqui. Enfim, é um carro bastante completo, né? Traz um sistema isofixo, fixação de cadeiras infantis também. Você tem aqui, deixa eu pegar minha colinha, assistente de partida em rampa, que é algo tradicional já, né? Do segmento, algo já que a gente tem nos carros. Pro automático convencional, né? Você tem aqui o lembrete de cinto de segurança para todos os assentos, que é assistente pessoal te dá bronca, como eu já havia dito, e o volante é ajustável, né? Aqui em altura e profundidade. Então isso é bem interessante, algo que nem o Dolphin conta, né? Agora a gente vai dar uma olhada lá atrás. Falando rapidamente de espaço interno, olha só, o Dolphin Mini tem um espaço tão interessante, as baterias vão alocadas aqui no piso, então você tem um piso totalmente plano aqui. A única má notícia é que, como você pode ver, esse carro é homologado para 4 pessoas só. Então, se tem espaço para 4 ocupantes somente, não pode carregar mais que isso, então você pode tomar uma multa pesada. E aqui, dá espaço. Deixa eu fechar a porta para vocês terem noção. Copo aqui é escuro só. Ó, banco acomodado para mim, né? Eu vou apoiar bem aqui, né? Olha só. Tem 1,85 m, um pouco acima da média do brasileiro aí. Um banco ajustado para mim. E aqui chegou, fica no limite aqui do encosto da frente, mas vou bem acomodado. Porque a questão, como todo carro elétrico, você acaba ficando com a perna um pouco para cima por conta das baterias no assoalho. Mas isso para pessoas mais altas vai acabar incomodando mais. De resto, vai ser tranquilo. E um visual aqui do painel do BYD Dolphin Mini. Aqui na traseira só fez falta também, não tem nenhum ponto de recarga, deixa eu ver, não tem mesmo. Tem só um porta-objetos aqui na parte de baixo. Então dá pra largar uma garrafa aqui, enfim, né? Mas é legal mesmo o acabamento interno, bem trabalhado mesmo aqui no banco traseiro. Talvez só pessoas que não gostam de ambientes muito fechados vão reclamar, né, dessa janela mais estreita aqui. Banco triste, é um visual bem interessante, né? Meio Mercedes-Benz, enfim, mas é bem legal o carro. Capricha no acabamento e tem um espaço interno interessante. São 2,50 m de entre-eixos, né? Então, apesar do porte dele mais puxado para um subcompacto, ele tem um espaço interno, né, de pelo menos aí de um HB20, mais ou menos. É um carro interessante, né, na sua proposta. Só podia ter espaço para 5 ocupantes. Agora impressões com o BYD Dolphin Mini. Olha só, a gente está passando por outra aqui, aliás, aqui na avenida aqui em São Paulo. BYD Dolphin Mini, modelo que chega aí com uma proposta bem interessante, né? Já está conquistando bons números de venda no mercado brasileiro. Mais de 3 mil unidades aí no último mês. E é um carro que tem porte de subcompacto aqui, um pouco maior que um Kwid, né? Tem 3,78 m,
mas tem trechos aí de 2,50 m, né? Como eu já falei ao decorrer dessa matéria, no espaço externo dele é um ponto interessante. Mas falando de impressões ao guiar aqui, né, ao dirigir esse carro aqui, o Dolphin Mini, ele traz um motor elétrico, né, somente um, de tração dianteira, de 75 cavalos de potência, né, que você deve estar pensando, pô, é pouco para um carro hoje em dia, né? A faixa dos carros a combustão 1.0 de entrada aí tá na faixa já dos 80, 85 cavalos, né, os motores 3 cilindros, 1.0 aspirado, né, e depois uma escala mais acima a gente tem os motores turbo. Mas aqui você tem 13,8 kg de torque, entregues de forma ao menor toque do pedal. Você já tem toda essa força disponível, sem precisar atingir uma faixa de rotação para isso, já que a gente está falando de um carro elétrico, movido a bateria aí. Aliás, a bateria, né, tem seus 38 kWh aí, né? Tem 38, um pouquinho, 38,8 kWh, lembrando aqui minha colinha, e proporcionar uma autonomia até que interessante. Nossa rodagem aqui deu para ultrapassar, né, a faixa aí já prevista de 300 km, né, acima aí da média do Imetro, né, que se não me engano eles são 280 para esse carro aqui, né, de autonomia. Mas para guiar mesmo o carro aqui, ele, né, o BYD Dolphin Mini, ele tem uma disposição interessante, uma agilidade muito boa para o dia a dia com o trânsito. É um carro bastante ágil, né, o torque instantâneo é o torque equivalente mais ou menos aí de pegar motores mais recentes, motor 1.4 até da GM um tempo atrás, né, Chevrolet Corsa, esses carros, né, e acima dos motores 1.0 3 cilindros aspirados aí, que estão na faixa dos 11 kg no máximo, né, aqui você tem quase 14 kg de torque, né, você pisa aqui e já responde, tem uma bastante agilidade o carro. Lembrando que o BYD Dolphin Mini tem seus 1.230 kg nessa faixa, 1.238 kg. É um carrinho mais pesado, obviamente, tem suas baterias alocadas aqui no piso e um motor elétrico posicionado lá na frente, na dianteira, né? Lembrando que é um carro de tração dianteira. Algo que vale mencionar aqui na nossa convivência, durante a nossa avaliação aqui na Mob Alta, é que o Dolphin Mini é um carro bastante macio, né, voltado bastante ao conforto mesmo, né, bem um padrão chinês, assim, mas né, de gosto, né? Falando de gosto, para direção, um carro mais molinho, mais macio. Só que talvez pro padrão brasileiro, que gosta de um carro um pouco mais dinâmico, ele vai ficar devendo nesse sentido, né? Principalmente porque você tem uma suspensão traseira aqui, né? Eixo de torção, na frente McPherson, e quando você passa por valetas, lombadas, a suspensão traseira fica meio, pode dizer assim, meio boba, né? Ela dá até final de curso no rebote da suspensão quando você passa por uma lombada, por exemplo, ou uma valeta mais funda, né? E curso assim não é tão longo também, mas justamente por ser essa configuração, essa calibração mais mole, mais molenga, né? A sensação que esse carro, ele, né, como vários colegas da imprensa já reportaram aí também, mas esse carro não foi tropicalizado, né? Não teve um ajuste pensado, né, para o nosso mercado aqui, é um ajuste mais fino de suspensão, né, para agradar o usuário brasileiro, o motorista brasileiro, né? E o único porém é que a suspensão ela é muito mole mesmo, muito macia, e o carro, além dessa situação, né, de você ter esse rebote de suspensão até final de curso, né, tanto para baixo quanto no rebote da suspensão, né, quando é para cima, mas quando você está na fase de amortecimento ali né, de um obstáculo, enfim, de um buraco, uma valeta, uma lombada, enfim, que seja, você tem um jogo muito esquisito ali, de suspensão muito mole mesmo, muito macio, então dá uma certa insegurança de guiar, assim. Não é nada que vai te colocar em risco, assim, né, a não ser que você entre mais forte numa curva, né, numa via expressa ou numa rodovia, você vai sentir o carro torcer razoavelmente a carroceria, ele se apoiar bem na suspensão, né, do lado oposto que você está fazendo a curva. Então faltou um pouquinho, né, desse cuidado da marca em relação a isso, mas também nada impede que o BYD venha atualizar, né, o BYD Dolphin Mini, a fim de sanar essa característica dele, que pro padrão gosto brasileiro assim não é muito interessante, né? Um carro muito, assim, o carro é muito confortável e tudo, mas essa questão dinâmica, né, esse refinamento de suspensão de forma a ficar o carro, dar mais confiança de você atacar curvas e tal,
né? Faltou esse refinamento, né, da marca para esse carro. Mas nada que a BYD resolva a toque de caixa aí, só de forma rápida aí, nas próximos lotes que chegarem no Brasil, ou quem sabe as unidades que já vieram serem atualizadas depois, enfim. Aí vai ficar a critério da marca isso. Mas tirando essa questão da suspensão traseira, principalmente, a da frente é macia também, você está percebendo no vídeo, quando passa em ondulações, o carro fica com um jogo assim, ó. Se você tiver almoçado ali, talvez você fica meio enjoado. Né, quando você dirige o Dolphin Mini na sequência, né, ele fica meio flutuando assim, dá essa sensação pelo menos aqui dirigindo o carro. Dirigindo isso essa avenida acabou de ser recapeada em São Paulo, essas obras intermináveis aqui, perto do Marinho. Mas enfim, você passando por ondulações aqui, em velocidades mais altas aí, você vai sentir esse efeito. Mas de resto, o carro muito interessante, você tem uma agilidade muito boa, um carro logicamente silencioso, um carro elétrico, e que te veste bem, você tem uma boa posição de dirigir aqui, você tem tudo à mão, né? Você tem esse esquema da tela aqui, que gira, né? Se eu tirar só do modo do Apple CarPlay aqui, você clica no botão, não é a telinha clássico da BYD, essa telinha que gira, né? O pessoal gosta bastante. Você tem todos os controles à mão aqui, tipo de volta no Android Auto. Você tem essa pequena tela aqui na frente, que é mais um carro bem interessante. A bateria de 38,8 kW tem essa autonomia de mais de 300 km aqui no nosso uso. A gente está no momento com 35% de bateria aqui. Em breve vou carregar esse carro, dar uma recarguinha nele. Já andei quase 200 km aqui com ele. E tem mais de 115 aqui. É que tá na autonomia dinâmica, dá para você jogar para padrão e ela vai aumentar mais uns 30 km pelo menos aí. O carro que é gostoso de guiar, tem sua agilidade de elétrico, é silencioso. Aí salvo fica por conta da suspensão mesmo. Né? O conforto dos bancos é muito bom, você tem uma posição de guiar interessante aqui, comando tudo da mão. Tem esse console aqui vazio, como eu falei, decorrer do vídeo, né? E volante, tem uma boa empunhadura também, você tem uma boa posição de guiar aqui, ó, revestido em couro. Informações claras na frente, apesar da telinha digital ser menor aqui, né, ela tem uma tela configurável pequena, configurável não, você tem mais informações de computador de bordo aqui, você tem bastante informação às mãos aqui, e lógico, todos os comandos são voltados principalmente aqui na central multimídia, né, aqui com tela giratória da BYD. Mas a posição é bem interessante, você tem aqui modos, né, a fim de você aumentar a generação aqui na tela, você configura tudo pela tela, né? Dá para deixar sistemas de freio generativo mais forte ou menos intenso, né, para o carro segurar menos, deslanchar mais. Mas tem vários recursos interessantes aqui. Mas, resumidamente, a BYD Dolphin Mini é isso, tem uma boa autonomia urbana, né? Lógico, você vai pegar uma estrada, você tem que planejar melhor sua rota, né, com um plano de voo de um avião. No seu trajeto, se você tem, né, pontos de recarga suficientes pelo caminho. Então tem essa questão, né, de um carro elétrico com uma bateria não tão grande, com uma potência não tão grande também, porque isso vai exigir mais das baterias no uso na estrada. Eu andei por alguns períodos aqui, tanto vias express como as Marginal Pinheiros aqui, que é a máxima de 90, como em rodovias, andei um pouquinho também, uma 120. É notável como a bateria ela vai cair um pouco mais em velocidades acima de 100 por hora, um carro com a potência mais baixa, né? Dá para você usar na estrada, dá para fazer um bate-volta na praia aí, mas trajetos acima de 200 km, né, de distância aí demanda um maior planejamento da sua rota aí, para um carro, né, com uma potência menor, a bateria não tão grande aqui, né, porque a autonomia vai dar uma caída de acordo com a sua velocidade, que você vai drenar ela mais, né, do que você utilizar em ambiente urbano. Vale também mencionar aqui a isolamento acústico do carro, né, bastante refinado. Quando se compara aí com carros esse carro custa um pouco mais de 115 mil reais, comparando a Renault Kwid, a Jaque JS1, né, carros dessa faixa de entrada, o BYD Dolphin Mini vai aparecer um carro de categoria superior. Já falei do acabamento aqui, que é um espetáculo à parte, né, um carro muito interessante nesse sentido. Mas aqui na rodagem mesmo é um carro, você vê que ele é melhor construído e muito mais refinado em relação aos seus concorrentes. Lógico, né, você tem um carro silencioso que é um carro elétrico, mas você vê que você não ouve tanto barulho de pneu e nem de vento aqui. Por mais que ele seja os perfil mais altos para-brisa, um carro altinho, apesar dele ser curtinho, né, um carro teto mais alto, enfim,
para você ter um isolamento acústico bem interessante aqui. O que fica mais a parte curiosa são os pneus aí, são rodas de 16 polegadas. Só resgatar aqui minha colinha. Aqui você tem pneus 175, 55. Você tem os pneus, né, de dimensões curiosas. Então fica a questão de reposição desses pneus. Você tem pneus de medidas não convencionais para o mercado nacional. Espero que tenha uma boa reposição aí no mercado em breve, conforme a BYD vai ganhando, né, número de vendas, enfim. É um carro, né, por conta dos cartões de pneus também, e tem o perfil 55, né, de pneus, então porque ele é macio de suspensão, ele acaba tentando compensar um pouco mais, né, aqui, ó, fazendo uma curva, não se dá para notar a carroceria oscilando, né, ele se apoia bem no lado oposto da curva, por conta da configuração mais macia da suspensão, que eu já disse bastante durante o vídeo. Mas voltando ao pneu, né, ele busca apoiar um pouquinho melhor o carro nessa configuração. Aparentemente também mais a caixa de roda de 16 polegadas. Dá um visual até interessante, mas por conta dessa configuração do carro de suspensão mais mole, não, né, que o carro fica mais, né, oscilando mais carroceria em curvas, não duvido a galera colocar pneus um pouco mais largos para compensar essa característica do BYD Dolphin Mini. Mas no geral aqui, resumidamente, é um carro que proporciona uma boa autonomia para os urbanos em viagens curtas, né? Lógico, como sempre eu digo nos vídeos, depende do peso do seu pé para pedal do acelerador, né? O carro vai ficar mais gastão, mais econômico de acordo com a forma que você dirige. Isso tem segredo, seja carro a combustão ou um carro elétrico. E este foi o BYD Dolphin Mini, mais um Mobvlog aqui no canal da Mob Auto. É um carro que veio para mexer com o segmento de hatches compactos aí no mercado brasileiro, até mesmo os modelos a combustão, já que a gente está falando de um carro, né, 100% elétrico, motorização elétrica aí na faixa dos carros 1.0 turbo, né, na faixa de até 120 mil reais. É um carro que chegou por 115 mil, havia expectativa, como eu já disse no começo do vídeo, ele chegar por 100 mil reais. Só que isso acaba acontecendo por alguma estratégia da marca, mas é verdade que ele traz aí um bom pacote de equipamentos, muita tecnologia e um ótimo acabamento aí para o segmento, né? Ele joga o nível lá para cima, né? Desde que poderia mais ou menos comparar quando o Hyundai HB20 lá, né, em 2012 chegou, é um carro que acabou, né, dando uma levada no segmento. A gente está falando logicamente de um nicho de carro elétrico aqui, né? A gente vai ver se isso é um boom inicial, né, do fator novidade, ou se ele vai conquistar mesmo essa base de clientes aí com mais de 3 mil unidades emplacadas por mês. Mas aí, o que você achou do BYD Dolphin Mini? Você trocaria seu carro 1.0 aí por ele, 1.0 turbo, por um carro elétrico com autonomia de pouco mais de 300 km? Na verdade, são 280 segundo o padrão de metro, mas a gente conseguiu fazer um pouquinho mais com ele. Comente o que você achou, se inscreva no canal e dê aquele like para fortalecer sempre. Valeu, galera. Até a próxima.